Polícia prende principal suspeito de cometer um crime que chocou o estado de Sergipe. Lembra do roubo da casa de uma senhora na zona rural de Capela? Que o bandido entrou pelo telhado. O bandido, além de invadir a residência, teve a ousadia de abusar sexualmente de uma mulher de 88 anos de idade. Vou repetir. Estuprou uma senhora de 88 anos. O principal suspeito foi preso. E o delegado, o Anderson Bastos, conta como foi a investigação. Põe na tela. Nós informamos a equipe de papiloscopistas quem seriam esses indivíduos. Foi feito o cotejo do material papiloscópico coletado na cena do crime com as fichas dos indivíduos. 2 tiveram a identificação negativada e um deles teve a identificação positivada, que é o Marcos Antônio dos Santos, de 23 anos. Ou seja, as impressões digitais dele estão na cena do crime e antes de nós apresentarmos o laudo a ele, que foi ouvido na presença do advogado, ele já tinha dito que nunca tinha entrado na casa da vítima, de 88 anos, não tinha qualquer intimidade com ela, e quando o laudo foi apresentado, ou seja, quando foi dito a ele que cientificamente estava comprovado que as impressões digitais dele estavam na cena do crime no dia posterior ao que ocorreu o estupro, a violência sexual contra a idosa de 88 anos, ele disse que não sabia como é que as impressões digitais dele foram para lá e não tinha nenhuma explicação, mas nega o crime. 23 anos, o estuprador. 65 anos mais novo que a vítima. Manicômio, a vida eterna para esse sujeito. É um monstro, é um irrecuperável. Até pelo modus operandi. Ele subiu pelo telhado, entrou numa casa, encontrou aquela senhora e a estuprou. Nunes, cabra... Douglas, são poucas as palavras que talvez a gente possa enquadrar um elemento como esse, né? Eu diria até que é um covarde, né? Dentro de todas as palavras que a sociedade possa imaginar, é uma terrível covardia. Primeiro, por uma questão de ser uma mulher. Segundo, por ser uma idosa, por estar dentro da sua residência, que em tese para ela seria o local mais seguro. Então, dentro do contexto de toda essa situação, dizer o que de um elemento como esse? Quais as palavras que a sociedade diria para um cidadão, se é que podemos assim tratá-lo, com o crime bárbaro que ele cometeu? Importante é que se faça a justiça, mas a justiça que todos nós desejamos é que ele possa ficar literalmente preso, encarcerado. Lógico, evidente, com todo o processo legal e que a Polícia Civil está fazendo isso, está coletando todas as informações necessárias, todas as provas necessárias, seja questão de material genético, seja impressões digitais, seja toda a prova que pode ser colocada para a apresentação da justiça, para que possamos ter, literalmente, buscarmos a justiça e imaginarmos que o crime cometido contra essa senhora poderia ter sido cometido a qualquer cidadão sergipano, a qualquer senhora que porventura estivesse próximo daquele local aonde este literalmente marginal, porque está à margem da lei, cometesse tal crime. Então precisamos mais do que nunca de que as penas sejam severas, que tenhamos sim a ampla defesa e o contraditório, mas aqueles que cometam crime precisam ficar encarcerados, não há outra solução. Não podemos ter a inversão de valores em que a população tem que ficar presa dentro de casa e que nem mesmo dentro de casa tem a garantia da sua proteção, no caso desta senhora, que infelizmente é mais uma vítima da violência no estado de Sergipe. Coronel Yunes, olha a distância. Quando essa alma cebosa veio ao mundo, esta senhora tinha 65 anos de idade. Olha a distância. Porque eu não sei, está faltando respeito às pessoas com os mais velhos, porque é uma distância muito grande. 88 anos para 23 anos. Ele não devia estar em si, devia estar, ter ingerido muita droga, até porque para entrar pelo telhado da casa, que não é comum nos dias de hoje, o bandido entrar pelo telhado, ele entrou
encontrou a senhora, estuprou e roubou. E você observa, né, que a história que ele narra, parte da história que ele narra, ela não tem muito fundamento, não sabia quem morava na casa, nunca tinha ido lá. Então isso fica várias dúvidas. Até porque, Douglas, a gente sabe que para o cometimento desse tipo de crime, em que uma pessoa vá invadir a residência, ele vai ter mais ou menos a noção, principalmente naquela região, né, uma região mais simples, né, mais afastada da capital, da área urbana. Então, isso tudo chama atenção, é importante sim da apuração, mas volto a repetir sempre, a punição será o grande exemplo para que tenhamos a nossa tranquilidade e que essa onda de violência ela possa cessar, mas só vai cessar se o recado ficar bem dito para todos aqueles que cometem crime. Cometeu crime, você vai ficar preso, para que a gente possa ter uma certa tranquilidade em nosso estado. Ok,